Então tá. Então, como eu te falei, nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como que a gente faz uma extração de dados de um artigo que apresentou uma análise de regressão. Então, essa análise de regressão, normalmente tu vai encontrar essa linha aqui, ou curvas, né? Mas com essa equação dentro do gráfico, ou em algum local do gráfico. Então, essa equação é uma equação de regressão. Vocês vão ignorar esse R ao quadrado por enquanto, que isso aqui é assunto para o final lá, quando a gente for trabalhar com regressão. Tá? Então, vamos ignorar ele por enquanto. Vamos pegar só a equação. Então, isso aqui é uma equação de regressão, então é uma equação que estima parâmetros. Tá? Ela estima a tua variável resposta em função da tua variável independente, tá? Para, enfim, um número indefinido de pontos aqui. Nesse caso, esse estudo aqui que eu peguei, os caras trabalharam com 4 pontos, fizeram essa análise de regressão com 4 pontos, talvez por isso o R tenha ficado baixo, mas isso a gente discute lá na frente. Eles pegaram esses 4 pontos aqui e com essa equação de estimação da análise, tu consegue pegar infinitos pontos dentro dessa reta. E, inclusive extrapolar para mais ou para menos, né, se for o caso, se for do teu interesse. Então tu consegue fazer uma estimativa e não pegar só os pontinhos aqui que ele observou, né, no estudo empírico dele. Então, de que se trata esse estudo? Esse estudo é um estudo sobre cervejas. Então, aqui ele está analisando, tá, a variável resposta é IBU, né, que é a International Bitterness Unit, que eu não sei se vocês estão acostumados aí costumam tomar cerveja artesanal e tal. Mas é basicamente aquela medida do amargor, né? Quanto mais alto esse valor, quanto mais alto o IBU, mais amarga ela é. Em termos químicos, ela é só uma medida, né, que tu aplica uma análise de espectrofotometria e tu analisa ácidos alfamílicos. E essa quantidade tu coloca numa equação e calcula quanto de IBU tem. Porque, claro, quanto amargo, mais ou menos amargo, é uma questão sensorial, né? Ou seja, pessoal de cada pessoa ali, né? Cada indivíduo que está provando, que está saboreando ali a cerveja. Então, dessa forma, com o IBU tu consegue colocar um valor, né, quantitativo, então, com base numa análise química mesmo, tá? Então, essa é a variável resposta. E aí eles estão avaliando o seguinte, eles estão avaliando nesse estudo, na verdade o estudo não trata de tudo isso aqui, né? O estudo trabalha com famílias, então, de cerveja. As famílias têm algumas outras, né? Mas as principais, então, são famílias da Ale, famílias da Lager e famílias mista. Isso aqui tem muito a ver com um tipo de fermentação, né? Cervejas Ale são aquelas que têm uma alta fermentação, famílias da Lager são famílias de cerveja com baixa fermentação, mista, obviamente a mistura de ambas, né? E tem outras ali. Então, para fins aqui do trabalho, digamos aqui, hipotético que eu estou montando, eu peguei essas 3 famílias, as principais, tá? Então, a Ale, a Lager e a mista. E aí, baseado nos artigos, eu encontrei que eles trabalham, obviamente, com a Saccharomyces cerevisiae, né? A principal levedura para formação de CO2 e álcool, né? Então, ela é extremamente empregada na indústria de bebidas, né? E uma levedura nativa. Então, minha segunda variável independente, tá, em 2 níveis. Uma, então, é o meu controle, ou seja, a levedura que eu estou acostumado a utilizar. E a outra, uma levedura nativa, que eu estou testando para ver se ela é boa. Tá? Então, as 3 famílias, variável qualitativa também, em 3 níveis. Variável qualitativa em 2 níveis. E aí, como é que eu pego, então, minha variável quantitativa? Eu vou pegar esse gráfico aqui deles, ó, e vou dar uma olhadinha nele. Ó, vamos ver o que ele está te mostrando. A variável quantitativa, tá? A variável independente, ela está sempre em x, certo? Deixa eu pegar uma bolota aqui pra gente, porque o meu aplicativo do mouse nunca mais funcionou. Tá? Então, ó, a minha variável independente está em x. Isso aqui significa hop oil é extrato de lúpulo, ou óleo de lúpulo, tá? É a quantidade de lúpulo que está na cerveja, tá? Que tu vai fermentar. Então é miligramas de lúpulo, né, do extrato por litro de cerveja. Então essa aqui é a minha variável quantitativa. E aí eu estou analisando, né, a resposta em IBU. Então no eixo Y eu estou avaliando IBU. Então a minha resposta sempre está em Y, tá?
e a minha independente sempre está em x. Tá certo? Então essa é a leitura do gráfico. Então aqui, ó, se eu pegar isso aqui para cá, vamos só escrever isso aqui para vocês enxergarem melhor, tá? Então a gente estava falando que a gente estava falando então que em y a gente tem a minha variável resposta, portanto IBU, certo? No eixo y. E vocês estão vendo que no eixo x a minha variável independente, nesse caso meu extrato de lúpulo, tá só lúpulo aqui, ou concentração de lúpulo, tá? Certo? Então olha só, vamos botar uma coisa do lado da outra aqui, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Se y é o meu IBU, x é minha concentração de lúpulo, vocês conseguem enxergar então que eu posso substituir qualquer valor de x nessa equação e descobrir quanto será o y? Vocês podem fazer o inverso também. Se vocês quisessem saber, ora, quanto de lúpulo eu preciso para ter um IBU de 38? Bom, basta substituir no y o 38 e descobrir quanto é x. Se tu quiser saber quanto de IBU eu vou ter se eu botar 45 miligramas de lúpulo, bom, é só substituir 45 no x e encontrar o y. Enxergam isso? Sim? Eu não estou vendo o chat. Beleza. Então com essa equação tu consegue então estimar esses valores aí, tá? Como eu te disse, tu vai ignorar esse r quadrado por enquanto, tá? Deixa ele, faz conta que ele não está aí, só para tu montar a tua base, tá? Então vamos usar o Excel para aplicar essa equação, tá? E fazer com que ele nos dê diversos valores, tá? Então vamos supor aqui, ó, que eu vou querer trabalhar com pega aqui, aí. Eu vou querer trabalhar então com sem nenhum lúpulo, com 0, e vou trabalhar até 15, vamos supor, tá? Baseado nas leituras que eu fiz, eu vou trabalhar de 0 a 15 miligramas por litro de cerveja. Então é assim que eu vou botar. Então, eu vou trabalhar 0, vou botar de 3 em 3, só para ficar igual. Não precisa estar igual, mas eu vou botar igual, no mesmo intervalo, tá? Então eu vou trabalhar com esses 6 níveis aqui de extrato, tá? De 0 a 15, tá? Muito bem. Agora, né, eu vou, só deixa eu montar então, essa aqui seria o caso, o teu delineamento experimental. Agora vamos montar a base de dados, né? Então eu deixei ela mais ou menos encaminhada aqui na segunda aba aqui para vocês verem, ó. Então, ó, minhas famílias, ó. Alguém está pedindo para entrar, para aí. Tomara que não bugue o vídeo. Deixa eu ver, acho que não vai bugar, deixa eu ver. Tá. Tô me vendo, então acho que não bugou. Então, tu tens aqui na primeira coluna as famílias, ó. Então, os 2 níveis, ó, a Ale, a Lager, os 3 níveis, né? A Lager e a mista, tá? Tu tens, então, os teus 2 gêneros de fermento, teu controle e a Brettanomyces, tá? Então elas estão variando aqui para cada temperatura. Veja que os extratos de lúpulo aparecem 3 vezes, ó, 1, 2, né? Aqui, aqui ó, uma vez para o controle e com ale, a segunda vez para o controle e o ale, e a terceira vez para o controle e o ale. Né? E a mesma coisa depois para Brettanomyces, ó, 3 vezes aqui, 1, 2, 3, tá? Então a triplicata está aqui. Então essa aqui é a triplicata do ale e obviamente depois a triplicata dos demais, tá? Então montei a base de dados, montei o esqueleto dela. Se a gente olhando a metodologia lá do trabalho, lendo o artigo, né, eu vi, ó, que eles trabalharam com IPA. Tá? Ou seja, esses dados são os dados para IPA. Tá? Ó, tá aqui. Tá? É da IPA. Então eu li lá no material e métodos que isso aqui é referente à IPA. Tá? Então aí eu vou fazer a substituição aí da minha equação. Deixa eu só copiar aqui a figura, botar para cá para a gente enxergar. Tá? Então, o que é essa equação aí, ó? Vou fazer o seguinte, vamos copiar e colar aqui.
Vou deixar grandão aqui para nós. Tá. Essa é a nossa equação, bem grandona. Tá? Então, o que eu faço? Eu vou usar a própria equação para estimar esses valores, porque veja, no estudo eles não utilizaram todos esses, certo? Eles não fizeram cada um desses 6 níveis que eu quero. De repente eu quero pegar esses níveis porque eu tenho um segundo artigo que pegou esses níveis, e esse artigo não pegou. Esse artigo não pegou 0, 3, 6, 9, mas eu tenho aqui um segundo artigo que eu peguei que tem esses valores. De repente eu quero pegar esses porque eu tenho mais artigos em comum com esses valores. Então vamos fazer uma substituição simples, olha só. O IBU eu te falei que é quem? É X ou Y? IBU é o quê? É a variável resposta, né? Então é o Y, certo? IBU está em Y. Deixa eu lá, eu apaguei o negócio, deixa eu pegar de novo, olha lá. Ó, IBU está em Y, é minha variável resposta. Então eu vou colocar nessa célula aqui o meu resultado de Y. Então eu vou botar lá no Excel, eu vou botar igual e vou digitar a equação, 0,0606, tá? Vou botar um parênteses aqui primeiro. Que multiplica X, tá? Só que quem é X? X tu tem que dizer para o Excel quem é, que nesse caso é o extrato de lúpulo. Então 0,06 que multiplica o extrato de lúpulo, certo? Que está aqui nessa célula aqui. Vamos fechar aqui o parênteses, mais 43,974. Estou copiando ali a equação. Tá? Tudo bem até aí? Beleza? Utilizar uma funçãozinha de Excel aí. Vou dar um Enter, tá? Então, olha, faz sentido. Vejam, porque se o extrato de lúpulo é 0, ou seja, se o X for 0, essa equação aqui como é que fica? Se o X for 0, ó, vamos botar aqui. Se o X for 0, ó, toda essa parcelinha aqui ela sai fora, ela simplifica, né? Vai para o 0. Então o Y é igual a 43974. Certo? Agora a gente copia isso aqui e cola para as demais, olha lá. Pronto. Agora ele calculou para todos esses valores de extrato aqui. E veja, tu pode colocar o valor que tu quiser de extrato aqui, né? Vamos só por fins de demonstração aqui, ó. Se tu quisesse, porque tu encontrou em outros artigos, botar 18, 20, 22 e seguir aumentando esse negócio aqui, tu pode, ó. Agora tá tudo calculado ali, que o cara já vai te dando tudo certinho, ó. Ou seja, tu pode botar a quantidade de extrato de lúpulo que tu quiser aqui e a tua base vai ficando pronta. Tá entendendo? Certo? Claro que aqui foi só para te demonstrar, né? Porque isso aqui é referente só ao controle, né? Ao usar o fermento da Saccharomyces e usar para fazer cerveja da família Ale. Tá? Certo? Tudo bem até aí? Entenderam como é que utiliza as equações aqui? Funçãozinha do Excel? Sim? Beleza. Agora vamos falar de uma outra coisa que pode acontecer com vocês, que é o caso de vocês não conseguir achar um valor da variável quantitativa igual nos artigos, certo? Não conseguir encontrar de jeito nenhum artigos que não te trazem variáveis com valor igual e também não te traz a própria equação de regressão. O que tu faz aí? Bom, aí vocês vão ter que voltar lá no conteúdo da probabilidade, tá? E lembrar do que é regra de Sturges e lembrar o que é ponto médio. Então, por exemplo, a regra de Sturges, para você se lembrar, é aquela regrinha que vocês utilizaram para quando vocês trabalharam com distribuição de frequência, né? E aí vocês viram lá que vocês tinham que usar a regra para agrupar valores e criar intervalos de classe, certo? Vocês tinham determinado X valores lá e vocês queriam agrupar aqueles valores que eram muito diferentes uns dos outros.
Para isso vocês viram aquela regra de Sturges. Então lembra que quando tu tem valores diferentes e tu quer agrupar eles para poder fazer alguma análise, tu aplica a regra de Sturges para isso. Então é o que tu vais fazer se tu estiver encontrando isso, tu já deparando com isso. Então a regra de Sturges é uma ferramenta. Então, por exemplo, no caso da Ana, que ela já encontrou o trabalho bem prontinho, totalmente completo, bem bonitão, ela não precisa fazer isso, tá? Porque já está com os 5 níveis ali. Mas se tu não encontrou, tu vai precisar, de repente, fazer uma rápida regra de Sturges só para conseguir agrupar os teus dados e trabalhar com eles. Tá? É só para te ajudar a montar a tua base. Então vamos pegar esse nosso exemplo aqui. Ó. Então, para aplicar a regra de Sturges, o remember aí, né? Porque isso é de probabilidade. Tu vai calcular um valor de K, que é o número de intervalos. Tu vai calcular a amplitude total, o AT, e o H, que é a amplitude intervalar, né? Então o valor de K é aquela equaçãozinha, ó, 1 mais 33 que multiplica o log, nesse meu caso de 6, porque são 6 níveis, né? Minha variável quantitativa está em 6 níveis, 0, 3, 6, 9, 12, 15, tá? E ele vai me dar aqui, ele vai me dar 3,56, então como é maior que 13,5, digamos que eu queira usar 4 intervalos. Amplitude total, então o maior menos o menor, certo? Ou seja, é só eu fazer uma subtração, né? O valor maior menos o valor menor, tá? O valor de H, então que é só uma divisão, né, do AT pelo K ali, tá? Para encontrar o tamanho de cada intervalo. Então nesse caso aqui, ó, eu encontrei, fiz essa continha aqui, coloquei 4 intervalos, papapá, e simplifiquei colocando o primeiro intervalo partindo de 0 até 4,20, porque a amplitude intervalar é 4,2. O segundo intervalo começa em 4,20 e vai até 8,4. O terceiro intervalo de 8,4 a 12,6. E o último intervalo de 2,6 a 16,8. Tá? Então isso aqui, construir 4 intervalos de classe aqui. Tá? Vamos supor então que num segundo artigo eu tenha encontrado um valor de BU referente a um extrato de 2 mg por litro. Não achei nenhum com 3 e ele não me trouxe a equação de regressão para mim poder simplesmente colocar o valor que eu quero. Então tu pode ver pelos teus intervalos, ó, tá, que tu tens agora valores para trabalhar. Vamos calcular o ponto médio de cada um para tu saber como poder representar isso aí, né? Então o ponto médio desse intervalo é nada mais que justamente a metade, né, que separa ao meio os teus dois intervalos, né, os dois extremos do teu intervalo. Então aqui a gente tem que é 4,2, né? Seria 4,2 mais 0 divididos por 2, né? Então vai ficar 4,2 por 2, tá? Aqui vai ficar 4,2 mais 8,4 divididos por 2, tá? Aqui vai ficar 8,4, botar o parênteses, 8,4 mais 12,6 divididos por 2, e por fim 12,6 mais 16,8 divididos por 2, tá? Esses são os pontos médios aqui, né? Botei certo? Botei. Tá, então significa dizer o seguinte, ó, a gente vai então poder substituir esses valores aqui, ou seja, criar uma outra coluna para tu poder organizar teu extrato de lucro por ponto médio, tá? Ou então a gente pode criar simplesmente, vamos pegar isso tudo aqui, ó, esse trem todo aqui, copiar para uma outra folha aqui para vocês verem como é que a gente pode organizar isso. Tá? E aí a gente vai usar, em vez de usar esses valores aqui, ó, esses valores da quantitativa, vocês vão usar esses valores do ponto médio calculado aqui. Porque esses pontos aqui, ó, esses pontos aqui, eles estão representando o que? Eles estão representando intervalos, né, para vocês. Oxe, não pegou, eu acho. Olha aqui. Tá? Então, claro, eu tenho que seguir trabalhando
copiando, colando no restante da minha planilha. Então tu sabe que esse 2 e 1 ele representa o intervalo entre 0 e 4,20. Isso aqui quer dizer o seguinte, que se tu pegar um artigo que te mostrou 0 com concentração de lúpulo, tu vai pegar o IBU dele. Se tu pegou um artigo agora que te trouxe 3,5, que está contido no primeiro intervalo, tu vai também pegar a concentração dele e considerar como uma repetição desse aqui, desse ponto médio aqui. Tá entendendo? A criação desses intervalos te permite considerar repetições onde tu não tem repetições. Tá? Então lembra que lá na probabilidade tu fez o que? Tu agrupou dados dentro de intervalos de classe para poder construir uma distribuição de frequência, depois uma distribuição de probabilidade. É o mais ou menos que tu vai fazer aqui. Né? Se tu não consegue encontrar esses valores, o que tu faz? Tu amplia. Porque antes tu está procurando, ó, eu quero 0 extrato, 0 lúpulo, 3, 6, 9, 12 e 15. Mas eu não encontro exatamente esses valores em nenhum outro lugar. Então o que eu faço? Em vez de pegar exatamente esse valor, agora eu crio um intervalo. E com esse intervalo, portanto, mais amplo, que nesse caso foi de 0 a 4,2, pode ser que eu comece a encontrar mais artigos. Porque agora eu tenho um intervalo, 0, 4,2, depois de 4,2 a 8,4 e assim por diante. Tá entendendo? No momento que tu abre, tu expande esse intervalo, pode ser que tu consiga inserir mais dados que antes tu não estava conseguindo, simplesmente porque não tem uma repetição de valores ali na literatura. Tá? O que ficou de dúvida nisso aí? O que eu posso ajudar? Alguém não está encontrando os valores da variável quantitativa? Como é que está essa função aí da variável quantitativa? Conseguiram, não conseguiram? Precisam buscar? Como é que está isso? Vocês precisam me dizer para eu poder ajudar e a gente trabalhar junto nisso. Tá? Então, se vocês não têm nada para falar, eu vou só encerrar o vídeo aqui, tá? Porque aí não fica um tempão de vídeo, eu não tenho que editar depois, tá? Vamos lá.